3, 2, 1. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Almeida, uma grande satisfação estar aqui mais uma vez com vocês para desmistificar ou esclarecer algumas questões que são fundamentais no que diz respeito a compliance, integridade, sistemas e programas que podem ser entregues, que podem estar associados à sua carteira de serviço, que podem estar associados a uma nova função que você possa vir a assumir dentro de uma determinada organização ou conduzir a sua profissão. Portanto, nós vamos tratar de 3 temas fundamentais hoje aqui. O primeiro deles é esclarecer quais são as diferenças entre compliance e integridade. O segundo é dizer, nós implementamos mecanismos de compliance por sistemas ou por programas. Qual é a diferença entre sistema e programa? E por último, eu vou falar um pouco sobre o conteúdo daquilo que nós vamos esclarecer, se é um sistema ou se é um programa, que são os mecanismos da integridade ou do compliance. Fica com a gente que você vai compreender as diferenças e saber como é que você classifica elas direitinho, tá certo? Pessoal, a primeira coisa que é fundamental a gente esclarecer é o que é compliance e o que é integridade, tá certo? Compliance, vocês já devem ter ouvido falar por aí, deriva de uma palavra em inglês que significa to comply, que nada mais é, traduzido para o português, de cumprir as regras, ou seja, to comply significa cumprir as regras. E esse conceito é um conceito em inglês, portanto, nasceu sistematicamente organizado nos Estados Unidos e nós incorporamos isso porque aqui no Brasil, através de uma legislação que é a Lei Federal 12.846, que trouxe, dentre as suas disciplinas, o conceito do que vem a ser o programa de integridade por intermédio da sua regra regulamentadora e está disciplinado lá no artigo 41, como é que funcionam os programas de integridade. Não precisa você ficar preocupado com todas essas regras que eu estou dizendo a você, porque no final desse vídeo eu vou disponibilizar um e-book que isso vai estar tudo esclarecido para você lá, tá certo? Então não precisa você ficar preocupado agora em correr, parar de assistir o vídeo para poder buscar as regras, porque no final desse vídeo você vai ter um e-book disponibilizado para você em que você vai poder acompanhar todas essas disposições normativas e as opiniões que eu vou dar aqui. Mas qual é a diferença entre compliance e integridade, pessoal? O conceito de integridade, conceito de ser íntegro, de você corresponder a uma única integridade, ele vem do grego e significa ser único, inquebrável, razão em si mesmo. Portanto, aquilo que é íntegro é aquilo que não pode ser modificado. A sua integridade você não modifica, você não cede, você não relativiza aquilo que é um valor íntegro para você, você não relativiza. Portanto, a integridade tem essa conotação de estabelecer um pilar, estabelecer uma base de sustentação sobre a qual você vai repousar os valores da sua organização, da sua vida e não vai curvar. É o famoso, pessoal, que enverga, mas não quebra. Portanto, a integridade tem essa relação inquebrantável. É algo que você solidifica e você não altera. Você não consegue efetivamente estabelecer uma relação de relativização desses valores. O compliance, ele é uma palavra do inglês, como eu já disse a vocês, e ele está inserido dentro dessa cultura de integridade. Então, se nós estivermos que estabelecer uma relação do que é compliance, do que é integridade, no Brasil, formalmente, nós adotamos a integridade. Só que quando nós conceituamos na lei, o artigo 41 do decreto 8.420, ele fala da integridade por intermédio dos seus mecanismos, ou seja, ele não dá um conceito científico muito claro. Portanto, a diferença que existe entre compliance e integridade é que o compliance ele está inserido dentro do contexto da integridade. Muitas vezes, quando a gente chega na organização, a gente enxerga fazendo um programa de compliance, ou seja, a demanda chega
Então eu preciso fazer um compliance para combater mecanismos de corrupção. Então eu vou lá e curo a dor do cliente, ou seja, eu vou lá e curo essa dor que é o problema que ele sente no bolso, porque às vezes tem um ato de corrupção ocorrendo e ele precisa remediar isso imediatamente. Então eu implemento um programa de integridade, um programa de compliance, perdão. Agora, a vivência na implementação do programa de integridade vai fazer com que você aumente o espectro dessa implementação e você alcance novas áreas que não estavam relacionadas tão somente à dor da corrupção sentida pelo teu cliente, para que você possa ter um olhar mais amplo e enxergar integridade nos valores empresariais. Porque quando nós falamos de compliance e integridade, pessoal, nós falamos de algo que está associado diretamente à cultura organizacional, aos valores, aos objetivos gerais específicos daquela organização. Portanto, nós podemos entrar dentro de uma organização por intermédio de um programa de compliance, na medida em que você vai implementando com os mecanismos que nós vamos tratar aqui, você vai verificando a possibilidade de aumentar o espectro da sua sensibilização para cumprimento de regras, e aí você vai criando um sistema de integridade que verdadeiramente vai trazer uma série de benefícios para a organização ao qual você está implementando aquele primeiro programa de compliance, mas que depois pode vir a se tornar um sistema de integridade. Então veja, para concluir essa primeira parte, eu entendo que o compliance está inserido num sistema de integridade. Então a gente pode começar curando a dor por intermédio de um programa de compliance para alcançar um sistema de integridade e dar na plenitude o funcionamento de todos os mecanismos para que a empresa possa prover os seus objetivos gerais específicos sobre o guarda-chuva da ética e da integridade. Pessoal, qual é a diferença entre sistema e programa? Eu compreendo que o sistema ele tem uma ideia de perpetuidade maior do que o programa. Ele é mais perene, ele sobrevive mais tempo, porque quando ele está consolidado como um sistema, ele, uma vez inserido dentro da organização, ele vai continuar perpetuando os seus benefícios sem necessariamente estar relacionado a fases de início, de meio e de fim, como é um programa. Então, me parece que o programa ele tem necessariamente essa relação de início, meio e fim. E a gente sabe, pessoal, que a integridade, como a gente falou anteriormente, ela tem uma relação direta com elementos valorativos inquebrantáveis. Portanto, isso não tem fim. Então, o melhor é que você entre dentro de uma organização para implementar um programa de compliance para curar a dor e um sistema de integridade que vai resolver definitivamente todos os problemas da organização. Pessoal, não tenho nada contra definitivamente a quem vende programa ou a quem fala de sistema ou a quem efetivamente não compreende a diferença entre as duas coisas. Mas tem uma coisa que você precisa compreender, que é a seguinte: se você verdadeiramente está comprometido com a integridade, com a implementação da integridade na organização, você não vai resumir essa implementação a algo que tenha início, que tenha meio e que tenha fim. Você vai efetivamente implementar um sistema de integridade que vai perpetuar os seus valores sem prazo de validade, sem necessariamente você ter um fim, porque quando nós implementamos um sistema de integridade, e nós vamos ver isso nos mecanismos, a gente perpetua todos os elementos ao longo do desenvolvimento da atividade, seja ela econômica ou não, daquela organização. Então, a diferença entre sistema e programa qual que é? É que o sistema ele é mais efêmero do que o mero programa que tem início, meio e fim. Então eu prefiro que a gente trate da integridade como um sistema, ainda que eu use programas para alcançá-lo, mas que eu tenha como meta a implementação dele como um sistema. Para fazer uma analogia, para a gente não esquecer mais, ao que me parece, o sistema de integridade ele está mais ligado a uma ação de Estado, por exemplo.
se os órgãos públicos resolverem implementar um sistema de integridade, ele é uma ação de Estado. Um programa de integridade ele pode ser uma ação de governo. Por que o programa é uma ação de governo? Porque o governo ele tem um prazo para funcionar, ele funciona a cada 4 anos. Um sistema de integridade não. Ele ultrapassa esses prazos dos programas e torna perene a conscientização dos seus efeitos. Então, espero que com essa analogia você tenha compreendido definitivamente a diferença entre sistema e programa e pode comentar aqui no vídeo, pode colocar os seus comentários se você concorda, se você não concorda. Eu vou estar sempre aqui à disposição de vocês para que a gente possa bater esse papo, tá certo? Pessoal, por último, a gente vai falar do conteúdo desse sistema de integridade, que são os mecanismos que compõem o sistema de integridade. O sistema de integridade ele tem uma série de mecanismos que precisam funcionar de maneira harmônica para que ele possa funcionar e prover os seus resultados. Gestão de riscos, códigos de ética e de conduta, canais de denúncia, sistemas de controle interno, sistema de investigação de terceiros e colaboradores, que a gente chama de due diligence, auditorias que retroalimentam os programas de integridade, porque elas são mecanismos que identificam falhas após o cometimento dos atos, portanto, são absolutamente importantes para que isso seja feito. Canais de denúncia, pelo qual a empresa recebe denúncias e pode tratar todas essas denúncias para evitar que aquilo se transforme num problema ou se transforme num conflito que possa ferir o valor da empresa ou possa comprometer a reputação ou produto ou serviço que a empresa entrega no mercado. Portanto, todos esses elementos, eles funcionam como um mecanismo. E por que a gente fala em mecanismo? Porque dentro desse sistema de integridade, eles precisam estar harmonicamente concatenados como uma série de peças de um veículo, né? Um carro não anda sem pneu, você não conduz o carro sem um volante, se não tiver o motor, você não impulsiona o carro para frente. Portanto, todos esses mecanismos precisam estar concatenados para que eles possam gerar energia para que o programa de integridade ou o sistema de integridade, como nós falamos antes aqui, possa ser impulsionado para frente, para que ele possa andar e gerar os efeitos que é você caminhar dentro dessa jornada de integridade, num caminho sem volta, num caminho que efetivamente você consegue conduzir e chegar no seu destino final, que é ter todos os objetivos gerais e específicos íntegros, harmonizados, funcionando, para que a gente possa verdadeiramente colher os frutos positivos disso. Então vejam que quando uma denúncia chega, essa denúncia precisa ser tratada. Quem vai tratar isso é o departamento de compliance ou o agente de compliance, seja ele interno ou externo dentro da organização, para que isso possa ter uma resposta ao denunciante e uma ação efetiva dentro da organização. Dependendo do conteúdo da denúncia, você afasta um funcionário, você investiga aquela conduta para poder alcançar uma punição disciplinada dentro de um código de ética ou um código de conduta dentro da organização, que também é um elemento do mecanismo, também é um dos mecanismos do programa do sistema de integridade, para que a gente possa responder efetivamente todas essas ações, não ficar nenhuma delas sem resposta e a gente consiga efetivamente prevenir todas as ações que podem alcançar prejuízos reputacionais dentro da organização. A tônica dos mecanismos e a razão de existência deles é eles funcionarem concatenadamente para evitar que os conflitos efetivamente ocorram e a gente tenha prejuízos na organização decorrente deles. Portanto, o que nós vimos hoje é que o sistema de integridade está no topo da pirâmide, né? Que eles podem ser compostos de programa, mas a meta é você implementar um sistema. Por que um sistema? Porque o sistema ele é mais perene, ele não tem prazo determinado. Ele pode estar inserido dentro do seio da organização por intermédio de um programa, de maneira incipiente, mas com a meta de alcançar
a implementação de maneira sistemática para que isso possa ter a garantia da perpetuidade dos valores da integridade. E a diferença entre compliance e integridade, a integridade me parece também está acima do compliance, porque o compliance ele também é algo mais efêmero, ele não é considerado um valor como integridade é, né? Não só etimologicamente, como historicamente, como filosoficamente, é importante que a gente considere a integridade um elemento valorativo de alta performance para que isso possa estar refletido nos objetivos gerais específicos da organização e a gente consiga trazer todas as vantagens do sistema de integridade e não só de um programa de compliance na plenitude, para que a gente tenha aí um cenário, né, um arcabouço montado, né, um cenário montado mesmo, para que a gente possa colocar todos os mecanismos em funcionamento. Quando a gente vai montar um carro, né, pessoal, eu preciso ter a carcaça do carro antes, para dentro dele eu montar o motor. Então é mais ou menos essa analogia. A gente tem a carcaça do carro, a gente coloca eles na linha de produção e a gente vai colocando os mecanismos harmonicamente concatenados. Vou colocando os pneus, vou colocando as engrenagens que movem os pneus, vou colocando o motor que vai mexer as engrenagens para poder gerar as trações nos pneus, e aí vou sempre ter dentro desse meu veículo um condutor. E esse condutor pode ser você advogado, você contador, funcionário público, que vai pilotar esse carro e vai garantir que ele esteja num caminho que é a jornada que vai ser percorrida até o sistema de integridade conseguir ficar maduro dentro da organização e você possa colher frutos disso. Então essa é a ideia, pessoal. Essa é a ideia. Vai sempre ter que ter um condutor. E o condutor precisa ser alguém que conheça todos esses mecanismos, conheça essas diferenças, para que a gente possa ter assertividade nas ações que a gente vai desempenhar no mercado, para gerar o convencimento necessário de que o programa de integridade ou o sistema de integridade ele possa verdadeiramente colher frutos positivos dentro das organizações e possam efetivamente trazer benefícios para que todos possam ter mais integridade numa cultura ética, proba e íntegra, que não por acaso é o propósito da minha vida hoje. Eu vou estar sempre aqui com você, gravando vídeos, discutindo conteúdos, trazendo informações com relação ao que tem de mais moderno em matéria de compliance, em matéria de integridade, em matéria de organizações sistemáticas ou programáticas, ou então novidades com relação aos mecanismos, para que a gente possa verdadeiramente fazer com que as nossas relações negociais sejam mais éticas, mais probas e mais íntegras. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui no final dele, você vai ter uma oportunidade de baixar um e-book em que eu vou colocar para você formalmente todos os conceitos que a gente tratou aqui, para que você não tenha dúvidas de qual é a diferença entre compliance e integridade, programa e sistema, e os elementos que compõem esse sistema, e a gente possa verdadeiramente fazer com que as empresas, as organizações e as nossas vidas sejam contagiadas pela integridade e a gente tenha um mundo melhor, um mundo mais íntegro, em que valores não são quebrados, relativizados por circunstâncias que são casuais e que não são simplesmente conceituadas de maneira efêmera. Um abraço para vocês, muito obrigado. Não esquece, clica no botão aqui embaixo, baixa o seu e-book e vamos juntos nessa jornada. Forte abraço para vocês.